Sejam todos bem-vindos, está começando mais um Steelers Brasil Podcast. Hoje é 22 de outubro, terça-feira. Esse episódio provavelmente vai ao ar na quarta. E esse episódio é da semana 7, que é uma bye week. Esse é o podcast oficial do perfil Steelers Brasil com Z no Twitter. Eu sou o Giovanni e tenho a honra de apresentar esse podcast ao lado dele, Oslair Caldas. Fala, pessoal. Bora pra cima dos golfinhos nessa semana. E ao lado dele também, que participou do podcast semana passada e pela primeira vez, depois da sua participação, o time não perdeu o jogo. Makoto Júnior. Finalmente não perdemos depois da minha participação aí. Dessa semana de bye week, descansamos bem, vamos pra cima. No episódio de hoje teremos os destaques dos 6 primeiros jogos, as contusões da semana, quem sai, quem volta do departamento médico, o que deve ser corrigido nessa bye week, atualização das chances da pós-temporada, depois teremos pergunta dos seguidores que o Lucas vai responder, a prévia contra o Miami Dolphins e um áudio do participante desta semana. Vamos começar o programa de hoje com você, Makoto. Bye week para você é paz ou já dá aquelas saudades de ver o time em campo? Não, ela é super importante, né? Até principalmente pelo time. A gente sabe como o jogo é físico, a galera se machuca muito e, cara, foram 6 semanas que a gente, né, não teve uma paz de lesão, um jogo. Toda rodada a gente teve lesão e lesão foda. Atrapalhou bem o planejamento do ano. Então, assim como o Mike Tomlin falou, mais que importante e merecido esse descanso agora. O ideal mesmo seria uma bye week bem no meio da temporada, né? Mas a nossa bye week também não foi tão no começo assim. Ajudou muito agora porque a gente vai ter 3 jogos em casa depois da bye, né? Então, seria muito bom isso. Mas depois a gente vai jogar bastante fora também. E pra você, Oslair, como torcedor, é uma semana de paz sem passar nervoso ou uma semana pra sentir saudades do time? Para mim é uma semana de agonia, porque assistir os jogos, mesmo o esporte sendo fantástico, sem ver o time do coração jogando, parece que dá um vazio, né? Por mais que a jogada seja legal, por mais que tenha interceptação, não vale nada. E secar nunca é tão legal quanto torcer. Restou secar o jogo dos Ravens e não deu nada certo também, né? Não adianta secar o Patriots, muito menos. Gostoso é torcer. Mas agora, como não tem jogo, né? Não tem o que a gente comentar sobre o jogo da semana. Eu queria começar com você, Makoto. Quem que é o destaque negativo do time nessas 6 primeiras partidas? Vale lembrar que não é necessariamente quem tem jogado pior, mas quem tem jogado mais distante das expectativas, né? Quem que é o personagem que decepcionou nesses 6 primeiros jogos para você? De jogador, para mim, quem mais está decepcionando, querendo ou não, fora o último jogo, mas o Conner está me decepcionando. Por mais que o último jogo ele tenha jogado bem destruído aí, por falha da incompetência da defesa adversária também. Mas, assim, não é destaque negativo, mas é que deixou, assim, a desejar pra caramba, né? Durante todo o início da temporada, os primeiros 5 jogos aí, a gente contava muito mais com ele. Deixou muito a desejar mesmo. Da defesa, você acha que tem alguém que decepcionou bastante? A promessa, assim, de ter chegado com um nome e ter, né, ganhado rotação titular, o Barron, para mim, foi bem inconstante. Teve jogos bons, mas nos 2 primeiros jogos, principalmente, foi muito fraco. De titulares mesmo, né, negativo foi ele. E para você, Osler, quem é o seu destaque negativo desses 6 primeiros jogos da defesa? Eu também ia falar o Mike Barron. Ele, novamente, aquele cara que chegou com a promessa de resolver o meio de campo, marcar os tight ends, terceiras descidas, mas vem se mostrando muito, muito inconstante. E teve alguns jogos que ele parece que tem tudo que precisa, mas outros, não sei, parece que o veterano não quer mais jogar, ele trota em campo. Então, além dos erros mentais, parece que uma falta de esforço.
é um cara que tá decepcionando até agora para mim. Menção honrosa para mim no ataque aí é o Switzer, né? Que tá não só no ataque, mas special teams também. O bicho tá um zero à esquerda, não tá somando em nada. E para você, Osler, quem que foi o destaque negativo do ataque? Olha, para mim, destaque negativo não tem como ir pro Moncrief, né? Ele também chegou nessa intertemporada com a promessa de ser uma nova arma pro bem. E aí logo no começo ele teve uma lesão no dedo. E a gente sabe que isso influencia muito, né, no desempenho de um receiver. Eu não sei se só por isso ele foi tão mal nos primeiros jogos, com tantos drops. E se for isso mesmo, tomara, ele vai melhorar daqui para frente, né? Mais uma grande decepção. O Makoto comentou do Conner, e eu enxergo um pouco diferente. Para mim, o Conner é um running back assim, muito bom, mas ele não tá naquela elite que sozinho consegue resolver o jogo. Ele tem que estar ali numa sinergia com a linha ofensiva. E o nosso coordenador ofensivo, junto com o coordenador de linha ofensiva, parece que nas primeiras semanas não estava conseguindo encaixar esse gameplay. A partir do momento que isso foi ajustado e que o Conner consegue 1, 2, 3 corridas, ele vai aumentando esse volume, aí ninguém segura. Mas o que mudou do ano passado para cá com o Conner? Já era titular, já sabia que ele ia ser titular, sei lá, não. 4 primeiras semanas. Então, o que mudou na linha ofensiva é que o nosso treinador de muitos anos, o Mike Munchak, que era referência em linha ofensiva na liga inteira, saiu. Ele, inclusive, estava sendo cotado para assumir um cargo de head coach, mas ele acabou se contentando com o mesmo cargo que ele tinha aqui, de coordenador de linha ofensiva, por estar mais próximo das filhas dele, netas, que ele é natural de Denver, né? Então, isso com certeza fez muita diferença, tanto na proteção do passe, quanto nas corridas. Uhum. Ele deixou um assistente, né, que na teoria estava bem treinado, mas não sei se ele sentiu a pressão ou se ele estava se acostumando com o cargo. Até ele entrar no embalo, foram umas boas semanas. E outra coisa que a gente também vai falar que é o Roosevelt Nix, né, que também influencia nas corridas do James Conner. Faz falta. Mas chega de falar de coisa ruim, agora vamos falar de coisa boa, Makoto. Na defesa, quem que tá surpreendendo você nesse time? Pode? Pode. Pode mesmo? Ou nem só pode, como deve. Digo, deve. Devinho Bush. Nosso Devinho Bush, caloraço. Tá sensacional, destruindo. Líder em tackles da nossa defesa. Né? 32 tackles solo, 20 de assistência. Combinado tem 52. A pessoa que chega mais próxima aí dele tá com 42 no total, sabe? Tem sec, tem fumble recuperado, tem interceptação retornada para ter. O Calouro tá fazendo de tudo. Pode melhorar muito ainda, né? Já tá mostrando muita coisa boa. Promissor pra caramba, tá somando muito foda com o nosso pass rush aí, né? As duas pontas com o TJ e com o Dupree, né? Que também tá regalando nossos olhos aí, surpreso no lado positivo, mas o Devin Bush, destruidor. E você, Osler, quem é seu destaque da defesa? Então, meu destaque não chega a ser uma surpresa, mas mesmo assim é um baita destaque, o TJ Watt. Ele fez aquela curva, né, que todo mundo esperava de ser um calouro promissor para um jogador de elite da liga. Ele consegue não só os sacks, né, que são importantes, mas acima disso ele consegue pressionar constantemente os QBs. Se que o QB adversário não tem paz, isso vai entrando na cabeça dele, ele começa a lançar a bola mais rápido, muda todo o plano ofensivo só por causa de um jogador. Isso ainda complementando com o resto da linha defensiva, tudo estava muito bem. O Hargrave, o Hayward, o Dupree, então o front seven em geral, a linha defensiva ganhou muitos jogos pra gente. Não muitos, né, mas ele desbalanceou muitos jogos pra gente. Mas evitou umas tragédias também, né? Com certeza. E ainda tem o Minkah Fitzpatrick, né? Que chegou faz pouco tempo. E nessa semana ele teve bastante tempo para aperfeiçoar. O Mike Tomlin falou na coletiva que fez várias reuniões com ele, com os coordenadores defensivos, que explicou muito mais coisas sobre o playbook e sobre as chamadas, né? Eu acho que
que ele pode ser um jogador que vai evoluir bastante ainda. Então, eu acho que essa notícia aí é ótima, não principalmente pelo próprio jogo do Minkah Fitzpatrick, mas porque a gente sabe que ele tem essa qualidade de ser um ótimo comunicador. Então ele é aquele cara que avisa os linebackers, avisa os corners, quem que eles têm que marcar, ele avisa se tem que recuar um pouco mais, se tem que pressionar, se a bola vai sair rápido. Então dá uma semaninha a mais para ele aprender não só as funções deles, mas de todo mundo em mais profundidade, vai fazer toda a diferença. E o ataque? Vocês têm algum destaque positivo do ataque? Destaque para mim vai ter, na verdade, sim, boa surpresa no calouro e Diontae Johnson, fazendo aí boas jogadas, já com 2 TDs na temporada, TDs longos, então vendo, né, mais um WR aí, mais um wide promissor. Queria ver mais o James Washington, né, mas estamos vendo pouco dele, talvez, não sei, muito do gameplay, né, como a gente está falando aí antes do nosso coordenador ofensivo, mas acho que pelo calor o Johnson está tendo uma temporada até que consistente, já sofreu fumble, mas já aprendeu, eu acho. O meu destaque positivo vai para um cara que talvez muitos torcedores não prestaram atenção ainda, que é o Matt Feiler, que é o right tackle que está substituindo o Gilbert. Camisa 71, né? Camisa 71, e só o fato de você não ouvir falar muito o nome dele já é um ótimo sinal. É tipo aquilo do árbitro, né? Quando ninguém percebe a atuação do árbitro, quer dizer que ele foi bem. Tá cumprindo seu papel. Tá cumprindo seu papel. Ele tá extremamente sólido, vem se mostrando tanto a altura quanto até melhor fisicamente do que o Gilbert. Ele vai muito bem também nas jogadas corridas. Então, mais um daquelas pérolas, né, que o Steelers costuma encontrar para acrescentar na sua linha ofensiva. Agora sobre as contusões da semana. Quem volta de lesão? O Barron tinha sentido a coxa, o Mike Hilton que sentiu a panturrilha, o Hayden e o Nelson que sentiram a virilha, o Vance McDonald que tinha sentido o ombro, o James Washington também sentiu o ombro, o TJ Watt que sentiu o abdômen, treinou limitadamente, mas deve jogar, e os 2 principais, né, que é o Rudolph que saiu do protocolo de concussão e o Nix. O que você acha dessa volta do Nix aí, Oslair? O Nix, ele teve um papel muito importante nos últimos anos no ataque terrestre, e eu acredito que nesse ano ele pode ter um papel ainda maior. O Steelers tradicionalmente gosta de formações mais pesadas, né? O jumbo, como eles falam, com muitos tight ends. Às vezes eles até substituem um tight end por alguém de linha ofensiva para dar ainda mais peso no jogo corrido. E o Nix, entrando nesses pacotes, principalmente ali perto da end zone, ele tem um papel fundamental. O Conner, que é um running back que gosta de atacar em velocidade, de ver o gap e explodir, tem uma conexão muito forte, né, com o Nix. O jogo de um encaixa muito bem com o outro. Fora que o Nix tem aquele elemento surpresa, que ele vai bem com as mãos, então num play action ele pode ficar livre e acaba recebendo um passo, ou no screen, uma bola curta. Ele é mais um cara para dar flexibilidade para o nosso ataque, apesar de ser um fullback. Parece até meio contraditório. E a volta do Mason Rudolph, Makoto, o que você acha? Tá corretíssima a decisão dele ser titular? Quack, cadê o quack? Cara, sério, ia ser muito da hora se o Devlin Hodges pegar a galera desprevenida, assim, tipo, desprevenida não, né, mas deixar o cara dar mais, é um jogo bem mais tranquilo, o ataque dos caras, assim, não tá até desbalanceando mais o ataque deles, mas a defesa dos caras do Miami dá pra gente aproveitar mais. É ótimo ver que ele tá pronto já pra jogar depois de uma semana de descanso. Tem muito mais cabeça já, né, por ter um ano a mais na liga. Já um QB bem mais desenvolvido, e pelo que o Tomlin falou na sua entrevista coletiva, foi muito bom aproveitar essa semana de bye com ele voltando aos treinos para ajudar a desenvolver ainda mais como QB, né? Então, vai fazer muito bem para ele, principalmente, ter um jogo a mais aí na temporada. Não sei se questão de saúde, assim, por mais que já esteja liberado,
seria o melhor momento. Mas, vamos lá. A temporada não tá perdida ainda. Quanto mais ele jogar, melhor. E quem ausenta nessa próxima partida é o Jalen Samuels, né? Que operou o joelho e provavelmente não joga, mas já está voltando aos treinos aos poucos. A boa notícia é que o Snell entrou muito bem, né? O Snell entrou bem. O time consegue draftar bem running backs, né? Incrível. E agora a gente vai para o próximo assunto. Que é o que deve ser corrigido na bye week. Nossos números não são bons, a gente é o 31º ataque da liga no jogo aéreo e no jogo corrido o 26º. O que você acha que pode ser corrigido no nosso ataque, Makoto? Coordenador ofensivo. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Trocar a figura. Pode corrigir muito as chamadas do que o cara tá fazendo. Eu não sei se ele tá com medo de se queimar porque tá com um QB reserva, com um QB segundanista. E talvez ele deve estar com muito receio de se queimar na carreira. Talvez, sei lá, eu não sei como é que o cara... o cara é só um cagão mesmo, não tem coragem de ir pra cima. Porque nem se o Rudolph já mostrou, né, do que ele é capaz no college, beleza. Tem que provar muito na NFL? Tem, mas se não deixar o cara livre para fazer o que ele sabe fazer, o que vai adiantar? Nada. Então, pelo amor de Deus, vamos corrigir as chamadas de ataque. O nosso time não é ruim, cara. Nosso OL é uma das melhores da liga. Tem 3 wide receivers aí muito bons, que, né, se você confiar nos caras, eles vão produzir. Os running backs também eles estão conseguindo ajudar a segurar. Agora, se não deixar o QB também aprender, ele vai errar mesmo, vai sofrer interceptação. O negócio é o quê? Nossa defesa tá roubando bola pra caramba, vamos aproveitar isso. A gente rouba 5 bolas, entregou a 4, tá massa. Estamos no lucro ainda, é converter em pontuação. Chamadas bosta quando a gente recupera a bola. E aí, não tá evoluindo. Se não mudar as chamadas ofensivas, a gente vai ficar como se tivesse correndo com o freio de mão puxado. Não vai sair muito lugar não, vai sair bem devagar. Eu concordo totalmente com a sua visão. Para mim, o maior problema desse time é o coordenador ofensivo. Eu entendo que é uma missão difícil, né? Ele estava acostumado com um QB Hall of Famer há muitos anos, que tinha muito controle sobre o ataque. E do nada tem que fazer uma transição para um QB praticamente novato. E aí depois ele tem que fazer uma outra transição para um QB com menos experiência ainda. Então... eu sei que é uma missão difícil, mas mesmo assim ele poderia fazer um papel muito melhor. A gente viu pelo menos uma evolução desde aquele gameplay que foi uma tragédia contra o 49ers. Eu vejo o time melhorando até esse último gameplay contra o Chargers, que foi muito bom, teve muita variação. E eu acredito que não só pela defesa do Chargers ser um pouco abaixo da média, pelo que eu observei ali, mesmo uma defesa mais sólida, também teria dificuldade de parar nosso ataque. Aí agora ele conseguir colocar essa evolução também para o Rudolph. Tomara que ele esteja 100% para isso se concretizar. É realmente muito difícil, né? Mudar um plano de jogo ao sabor das circunstâncias, né? Conforme o campeonato vai passando e os jogos vão acontecendo e você tem que reformular tudo, mas a gente... espera mais, a gente espera que nessa bye week ele tenha conseguido pôr mais as coisas em ordem. Olha que fala bonita, Makoto, ao sabor das circunstâncias. Exatamente. Cada semana esses caras estão sendo mais filosóficos aqui. Eu aprendo muito nesse podcast. Preciso me atualizar mais aqui para responder à altura de você. E a defesa, Makoto, o que você acha que tenha ser melhorado? Marcar Tyrande ou não? Deixar ele continuar recebendo? Marcar Tyrande, né? Nosso calcanhar de Aquiles aí. Tava ruim. Agora parece que piorou. E assim, tirando o Dolphins, que não tem tantas armas assim ofensivas para ajudar a gente, Colts, por mais que esteja com o segundo QB também agora titular, onde o tá indo embora, tem bons tight ends consistentes. Rams tem um bom QB, né? Cleveland e Bengals tem bons tight ends também.
E de final de temporada aí contra o Baltimore, né? E o calor aí tá surpreendendo como o tight end. Então a gente precisa ajustar muito bem essa cobertura para tight end. Não precisa ser perfeita. Pode dar um TD por jogo, não tem problema. Daqui até lá. O negócio é não deixar o cara ter um TD por jogo, mas 130 jardas convertendo um monte de terceira descida. Aí fode. Eu concordo. Eu acho que esse problema de marcar tight ends vem de duas... Ele surge de dois problemas maiores. Um é a comunicação, que isso aí é por conta dos jogadores, e a outra é os chamados matchups, né? Que quando você coloca o seu jogador pensando nas características do oponente. Uhum. E que isso aí vai na conta dos nossos coordenadores. A gente vem fazendo um trabalho muito ruim, né, nesses dois pontos. O Barron, principalmente quando está em campo, ele fica totalmente perdido na comunicação. Aí você vê um tight end ficando livre, parece que não tem ninguém a 10 jardas do cara, impressionante. E também a gente vê isso quando o Minkah Fitzpatrick desce para o slot ou para o meio do campo. Também você vê que lá no fundo eles têm uma dificuldade. Talvez essa comunicação que a gente comentou ajude a melhorar isso. Mas, acima de tudo, os nossos coordenadores defensivos e o Tomlin têm que dar um jeito de colocar jogadores melhores para marcar os talentos. Seja o Bush, que aí o problema é o campo aberto, que não tem ninguém, né? Se você tira um jogador como o Bush do meio de campo, você perde uma poderosíssima. Ou seja o Sutton, que aí também você vai perder um cara que marca muito bem wide receivers. Então é aquilo, a defesa é um cobertor curto. Mas a gente tem que fazer um papel muito melhor em colocar nossos jogadores em de ganhar. Sabe quem eu achava que ia marcar bem tight end no início da carreira? Era o TJ Watt. Eu achei que junto com o Shazier ia dar para fazer bastante coisa mesclada, assim, confundir bem. Teve um jogo logo no início da carreira dele que interceptou um passe bonitão, assim. Não sei se era para tight end, mas era para algum slot. Era pro... Se eu não me engano, você está falando do lance contra o Jordy Nelson. Ah, foi contra o Nelson. Eu lembro que ele marcou o Jordy Nelson numa slant. Muito bem, uma técnica perfeita. Parecia um DB. Agora, o problema é, como eu falei, é um cobertor curto. Se você coloca o Watt para marcar um tight end, você perde nosso melhor pass rusher. Agora que o Luiz está fora, né? Não dá para abrir mão do pass rusher. Aí vai também do nosso coordenador defensivo fazer um plano de jogo. Às vezes a linha ofensiva, sabendo que o Watt vem para o pass rush, já faz o chamado slide, né? Que ela começa a proteção do lado direito, que é o lado que o Watt ataca. Uhum. Se o Watt numa dessa não vai para o pass rush, marca tight end, você resolve dois problemas de uma vez. O outro lado vai passar varado, certo? A princípio vai. Tem que ver se o Dupree dá conta de chegar. Pois é. Tem que mandar mais alguém lá para ajudar, porque só ele é difícil. Mas para ajustar dá, não dá para deixar tudo nas costas do calouro e nem confiar no Barron agora 100%. Não dá. E é o que você falou, né? Deixa eu ficar chamando muito free safety para marcar o slot, o tight end, vai complicar lá no fundo. Então, é aquela coisa, né? Vai ajustar bastante, vai ajudar muito esses ajustes, esses guys, né? Disfarçar uma coisa e fazer. Exato. E agora, para atualizar sobre as chances da pós-temporada, né? Os Ravens venceram o Seattle Seahawks no CenturyLink Field. E partindo do pressuposto que as coisas vão continuar como estão para os Ravens, né? Eles serão os campeões da divisão e as chances de ir para os playoffs dos Steelers são pelo wild card, né? E aparentemente a briga pelo wild card serão entre 4 times, né? Os Bills, que estão 5-1 e é impossível ser campeão nessa divisão dos Patriots, né? Os Raiders, que estão 3-3 e depois dessa derrota para Green Bay, o time mostrou muita fragilidade, então tende a ser superado. E entre Colts e Texans, né? Os Colts estão 4-2 e os Texans 4-3. Um deles vai ser o campeão da divisão e o outro vai acabar brigando pelo wild card. Então, são os Steelers, Colts ou Texans e os Bills. São 3 times que vão acabar, né? Porque Colts ou Texans não vai ser campeão. Então, são 3 times para 2 vagas. Eu acho que
é a nossa maior chance até então de ir para os playoffs. E agora eu vou chamar meu querido amigo Lucas Francesco, que vai responder algumas perguntas dos nossos seguidores. A primeira pergunta é do exímio nadador Gabriel Ogawa. Vocês acham que o fato do Duck ter um recorde no college de jardas aéreas influenciou no playbook? Porque eu senti que deixaram ele usar mais o braço do que o Mason Rudolph. Isso é algo relacionado ao playstyle dele? Na realidade, ele teve até menos tentativas de passes para mais de 20 jardas do que o Rudolph. Os únicos três lançamentos que ele fez para mais de 20 jardas foram incompletos, foram 3. E um deles foi uma interceptação, né? A impressão que fica é que por ele ter lançado muito para o corner, para jogadores atrás da linha de scrimmage e os jogadores sozinhos terem conseguido um bom avanço, é que ele lançou para uma distância longa, só que na realidade não. E sobre a questão do recorde deles no college e tudo mais, o Rodgers ele tem o maior recorde de lançamentos com recepções da divisão 2 da NCAA, que é a liga universitária, e 111 passes para touchdowns. Ele terminou a faculdade dele com 15.601 jardas e bateu o recorde do McNair, que lançou para 14.496. Então ele é o atual recordista da divisão 2 da liga, né? Sobre a divisão 2, a liga universitária NCAA, ela tem 3 divisões: a 1, a 2 e a 3. A 1 é a melhor e a 3 é a pior. Normalmente, prospectos como Rodgers, que no high school, que seria o ensino médio, né, eram bons, acabam indo para essas divisões 2 da NCAA para ter mais tempo de jogo, porque se eles fossem para uma divisão 1, com umas maiores faculdades, eles não seriam titulares e não teriam tanto tempo de jogo, né? O Rodgers, ele recebeu diversas propostas da divisão 1 no seu high school para ir para college, né? Então ele recebeu proposta de Alabama, de Western Kentucky, Vanderbilt, Ole Miss, Mississippi State, são universidades gigantes no college, na divisão 1. E recebeu a do Stanford. Tem uma frase de um dos maiores jogadores da divisão 2 da NCAA, que ele falou assim: I'd rather be a big fish in a smaller pond. Que significa que ele prefere ser um peixe grande em uma lagoa pequena. E é bem isso que o Rodgers fez, né? E agora a gente consegue ver que foi um sucesso, porque o cara acabou na NFL. E a próxima pergunta, que é do Denis da Silva, que inclusive já mandou um áudio pra gente no último programa, ele pergunta se o Rudolph vai ter mais liberdade para soltar o braço nessa temporada ou vai ficar nesses passes de 5 jardas até o fim do ano. Então, a gente viu que nas últimas semanas, né, nas semanas que o Rudolph foi starter, né, ele continuou com seus passes curtos. Foram poucas as tentativas para mais de 20 jardas. A maioria foi realmente ali atrás da linha de scrimmage e até a linha de 20 jardas. Eu acho que se tá dando certo, você tem que continuar, né? Só que assim, de defesa para defesa isso muda muito e vai ficando manjado você jogar com o mesmo playbook em, sei lá, 4, 5 jogos, né? Então eu acho que você tinha que fazer uma variação, assim. Agora o James Washington vai voltar, né? Bem provavelmente, porque ele voltou aos treinos e o corpo de recebedores está completo. O McDonald's também, eu esqueci de falar. E ele pode ter mais chances. Então eu acredito que se os coordenadores ofensivos tentarem, derem chances para ele vai sair bem. O Ataíde Bolado mandou uma pergunta
que é o seguinte: o Bud Dupree finalmente está performando como um first round. Vocês pagariam o homem? O que você acha? É difícil você julgar alguém com aquele carimbo, né? First round. Porque aí suas expectativas ficam muito altas. O Dupree é um exemplo claro desse. O Alualo também é um outro exemplo disso. Ele foi queimado do outro time por ser um first rounder, mas ele é um jogador sólido, é um jogador que compõe bem a defesa. Então o Dupree, apesar de não ser um cara que brilha todo jogo, ele tem um papel muito específico na defesa. Você pode ver que geralmente quando ele vai para o pass rush, ele faz aquele arco bem aberto. E na maioria das vezes ele não chega a pressionar o QB. Essa temporada que ele ainda está conseguindo ir melhor, mas na grande maioria das vezes, mesmo assim, ele não chega perto do QB. A questão é, no pass rush, geralmente em defesas com mais experiência e com mais qualidade, cada pass rush vai trabalhar em um nível. Então, uns vão mais abertos, outros vão mais fechados, aí tem um que vai mais profundo no campo, outro menos. Por quê? Para congestionar o pocket, e onde quer que o QB tente escapar, vai ter alguém ali da defesa presente. O Dupree tem esse papel de ir bem aberto, de evitar que o QB consiga fazer aquele giro para trás e sair livre do pocket. E nisso, ele acaba também tendo um papel primordial na defesa contra o jogo corrido. Você pode ver que muitas vezes nessa de fazer esse arco bem aberto, ele acaba encontrando o running back ainda no backfield. Então, o Dupree, apesar de não ser um jogador que brilha, você pode ver que os nossos coordenadores gostam muito dele, sempre elogiam. Ele faz aquele trabalho sujo, né? De sempre forçar o QB na mão de outro da linha defensiva para fazer o sec. Apesar de não ser novamente um jogador esplêndido, não ser um jogador explosivo, que vai matar o jogo, eu gosto muito dele ali na nossa defesa. Fora que ele também tem aquela mobilidade para, se precisar, ele consegue marcar uma zona ali. Então muitas vezes ele não vai para o pass rush, ele fica ali em profundidade na zona, ou ele também marca até mano a mano. Fora a velocidade, que ele consegue fazer também o spy, o contain, que é para manter os quarterbacks mais móveis dentro do pocket. É uma peça que é muito valiosa para a nossa defesa, pela sua flexibilidade. Paga ou não paga? Olha, se ele pedir muita grana, não tem como segurar. Eu diria que até uns 10 milhões é o preço, porque você não acha pass rusher todo do draft, você não acha pass rusher assim, caindo de árvore, sabe? E a última pergunta é do Carlos. Ele quer saber se com o retorno do fullback Roosevelt Nix teremos uma melhora no jogo corrido. O Nix é um dos melhores fullbacks da liga. Ele bloqueia pra caramba. Desde o Bell ele já vem mostrando que ele é um baita bloqueador, se movimenta muito bem. É a causa de muito sucesso dos running backs de Pittsburgh. E a gente sofreu desde a semana 1 que ele saiu, né, no opening game contra o Patriots. Desde então, o nosso jogo corrido vem ficando desestabilizado. E falar a real que eu acho que só no último jogo ele voltou a reagir. Eu acho que vai ser uma baita arma no ataque pra gente. E a gente pode mudar o playbook completamente com ele, adicionando um fullback em campo. Então eu acho que ele vai trazer um grande sucesso pra gente. Agora a gente vai passar para a prévia da semana 8. Os Steelers vão jogar no Heinz Field, segunda-feira, dia 28 de outubro. É um Monday Night Football, às 21 horas e 15 minutos. Que esse ano a gente não tem horário de verão, então o jogo para os trabalhadores vai ser mais tranquilo, né, do que nos anos passados. O Miami Dolphins está 0-6, né, vem de uma derrota para os Bills. E aí, Makoto, esse time de Miami é o pior que você já viu desde que você assiste? Já viu algum time pior que esse? Brown,
vários anos aí consecutivos, o Browns muito horrível. Não, o Dolphins já... O Fitzmagic faz bastante mágica, né? Querendo ou não, o cara manda bem de um jeito ou de outro. É muito inconsistente, o cara, né? Mas ele arranca algumas paradinhas legais aí. Eu acredito que o que a gente tem que pegar do Miami aí nesse ponto é a fraqueza deles na questão do jogo terrestre. Então, aproveitar isso para, de novo, né, usar isso como uma forma de não só a gente aproveitar o nosso jogo terrestre, mas elevar a moral um pouco dos caras. Precisando desses running backs nossos correr bastante, talvez algum deles tenha um jogo de yardas novo, usando, dar mais confiança para os caras, porque o restante do calendário, eu acho que são 3 jogos bacanas em casa. A gente vai pegar algumas pedreirinhas no meio do caminho. Mas o Dolphins está longe de ser um dos piores times da... Assim, é ruim pra caramba, mas já vi time bem... Eu acho que é aquele jogo para o Mason Rudolph soltar o braço, para fazer mais lançamento pro Juju, pro James Washington, para eles ganharem mais jardas, mais confiança. Até para reviver a confiança do Moncrief, pode ser um jogo interessante, né? O que você acha, Osler? Eu concordo plenamente. Um fator que eu quero ver o Rudolph evoluindo nesse jogo, que a gente vê aquela estatística, né? Ele é o QB que tem o desempenho que mais é influenciado pela pressão. Então, pegaram lá o rating, né, que é basicamente a nota, a avaliação dele, quando ele tem o pocket limpo e quando ele tem o pocket congestionado. E a diferença dos desempenhos dele, do pocket limpo para o congestionado, é a maior entre todos os QBs da liga. Eu quero ver o Rudolph evoluindo com a pressão. O Miami, pelo que eu estudei, ele gosta de mandar aquelas blitzes exóticas, principalmente em terceira descida. Ele chama todo mundo para a linha de scrimmage, alguns vão, outros ficam. Vai blitz de DB, eles soltam os cachorros. Esse é o jogo para o Rudolph provar que ele consegue fazer essas leituras, consegue fazer os ajustes, que ele tem conexão, que ele tem entrosamento com os receivers e soltar essa bola rápido para deixar eles fazerem o trabalho. E sobre esse ataque do Dolphin, né? A gente já viu o Josh Rosen começou 3 jogos, o técnico cravou ele titular, mas daí o Fitzpatrick voltou a jogar no último jogo e a gente vê bastante drop dos receivers, né? O que você acha do ataque desse time? Então, eles têm lá o Parker, que é um receiver de qualidade, tem o Drake, que vai bem recebendo bolas do backfield, mas fora isso é um ataque muito limitado, como o time, né? Não tem jogadores que fazem a diferença. O Fitzpatrick foi bem, apesar da derrota, ele fez a mágica que é tradicional dele, e o que me preocupa é a defesa menosprezar essa habilidade que ele tem com as pernas. Ele consegue estender jogadas, ele sai bem do pocket, ele ganha force downs correndo, então a gente não pode pensar que está garantido e que sem um plano de jogo a gente consegue conter ele. Não pode deixar eles acreditarem, não pode deixar eles sonharem. E se a gente fizer nossa lição de casa, né, parando as corridas, deixando eles em situação de terceira longa, a gente sabe que o Fitzpatrick vai arriscar, como ele sempre fez a vida inteira, e aí a chance de a nossa defesa aumentar ainda mais aquela tabela de turnovers, né? Nossos DBs com certeza vão ter muita chance de interceptação. A última vez que o Ryan Fitzpatrick encontrou os Steelers no Monday Night, vocês provavelmente devem lembrar, foi aquele jogo contra Tampa Bay, que teve aquela jogada fatídica do Vance McDonald, que ele dá um stiff arm maravilhoso. Jogadaço. A gente espera que seja uma vitória, né? Tem tudo para ser uma vitória, né? Contra Miami. Que a gente, o que não pode levar, o que a gente não pode esquecer é que o Dolphins nas últimas temporadas é o único time ali da divisão que tá ganhando do Patriots, né? Seja em casa, seja fora de casa, seja Monday Night, Thursday Night, Sunday Night, Kryptonita do Tom Brady. Os caras ganham então torcer para que isso não aconteça segunda-feira, né? Então, é um time estranho de ver jogar, porque parece que a comissão técnica quer que o time perca para pegar a primeira escolha no draft, mas os jogadores se entregam, os jogadores acreditam, então é até meio estranho de ver o Dolphins mas jogar. Eles têm o pick dos Steelers, né? Então, de repente, ganhar
esse jogo é bom pra eles também, né? Verdade. Não tinha pensado nisso. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Mas é isso, para finalizar o episódio de hoje, eu vou colocar um áudio do Joabson Vengerov, que mandou aí pra gente, então confiram aí o áudio. Fala galera, beleza? Eu comecei a acompanhar a temporada em 2017, peguei o finalzinho da temporada 2016 e vim torcendo para vários times. Aí gostei de Cleveland, não sei porquê. Torci, inclusive, pela vitória dos Eagles, gostava dos Eagles. Aí até que gostei do Pittsburgh Steelers e comecei também a gostar do Pittsburgh Steelers. Aí, até já procurando um time para torcer, comecei inicialmente torcendo para Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, vai entender. Mas era simplesmente sem noção minha, porque eu não entendia quanto a divisão, de divisões, a referência, enfim. Até que nesse ano, quando eu pesquisei mais a história do Pittsburgh Steelers, entendi como é que funciona o futebol americano, eu então decidi torcer para Pittsburgh Steelers, fazer parte dessa Steeler Nations. Vai, go, Rudolph! Boa, Joabson. Você com certeza escolheu o time certo entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Que bom, cara. Eu fiquei muito feliz por saber que você fez a escolha. Porque, coitadinho, você ia sofrer um bocado. Já tá sofrendo essa temporada, mas ô louco. Sofrer na medida, né? Boa escolha. Nem um Patriots, nem um Browns, né? Um time que também dá emoção a vitória, assim. Patriots, acho que eles nem comemoram mais a vitória, né? Eles só assistem em janeiro, né? Só janeiro que vale. Mas é isso, galera. A gente se vê na próxima semana e espero com uma vitória esmagadora sobre os golfinhos. Um abraço a todos. Bora com tudo. Mais uma vitória aí, ficar 3-4. Vamos encostando nos líderes, conquistar mais 3 pontos. Deixar a pontuação aí boa. Zoeira. Bora pra cima aí. Com certeza o Ravens deve perder aí nos próximos 2 rodadas e a gente encosta nos... Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Voltem aqui semana que vem para ouvir de tudo que aconteceu na vitória dos Steelers contra o Dolphins. Here we go!